Já aconteceu com você da cliente mandar uma mensagem perguntando que horas poderia ir pegar o bolo ou se o bolo já estava pronto e você simplesmente ter esquecido do bolo? Aconteceu comigo, viu? Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje é isso mesmo que vocês viram. A cliente me mandou mensagem perguntando se já podia vir pegar o bolo, se já estava pronto. E eu, meu Deus, o bolo. Eu esqueci do bolo. Gente, era pra ontem. Eu tô rindo aqui, mas é de nervoso. Isso nunca me aconteceu, nunca, nunca, nunca. Mas eu esqueci do bolo, que a cliente tinha me encomendado. E ela me encomendou no início da semana, que foi na segunda-feira, pra ontem, que foi quinta-feira. E eu simplesmente esqueci de colocar no meu lembrete. Eu sempre coloco lá no meu lembretezinho a encomenda, aí me chega uma notificação, tipo, 2 dias antes, que é pra eu preparar o bolo. E eu esqueci de colocar isso e confiando só na minha memória, não rolou, esqueci total. Então hoje tô aqui na correria pra fazer aqui esse bolo, vou começar. E é isso. Falei com ela é de outra cidade e era para na verdade, para uma amiga dela daqui da minha cidade. Então, vai ser isso. Graças a Deus que o aniversário da cliente, da amiga dela já passou. Então, não tem problema adiar mais um dia, né? Ela me falou. E, gente, é isso. Bora lá fazer o bolo bem gostoso, bem lindo. E na correria vai dar certo, eu vou ter que fazer recheio hoje, massa hoje, montar o bolo hoje, confeitar o bolo hoje. E hoje tem jogo da Copa, então eu tenho que deixar esse bolo antes. Eu não faço entrega de bolo, mas nesse caso eu esqueci o bolo. Eu falei, mulher, pelo amor de Deus, eu vou deixar o bolo. Me perdoe, nananana. E é isso. Hoje, bora lá, né, na correria. Pra fazer recheio, fazer massa, montar bolo, confeitar bolo e deixar bolo. Bora lá, né? Então, não esquece de deixar um like aí no vídeo, se inscrever aqui no canal e me acompanhar lá no meu Instagram também, tá certo? Então, bora lá, porque hoje tem muita coisa pra fazer. Então, gente, já fiz aqui, ó, a minha massinha branca e já untei aqui a minha forminha com desmoldante caseiro. Um detalhe importante, não sei se vocês sabem, mas enfim, vou falar aqui para caso alguém não saiba. Quando a gente vai untar a nossa forma, a gente coloca o desmoldante apenas no fundo, porque se você colocar na lateral, você vai meio que embarrar não, como é que eu vou impedir o seu bolo de crescer certinho na forma, porque vai ter ali aquele desmoldante segurando o bolo. Aí ele não vai subir certinho, tá certo? Então a gente coloca o desmoldante só no fundo. A lateral não precisa. Depois, para lateral, a gente só vem com a espatulinha mesmo. E normalmente só o desmoldante no fundo, dá uma batidinha, já tá o bolinho todo solto, tá bom? E é isso, eu vou colocar aqui a minha massinha daqui a pouquinho. Lembrando que esse tamanho aqui é a forma de 12 centímetros de diâmetro. E eu utilizo 200 gramas em cada forma, 200 gramas de massa em cada forma, tá certo? Outra dica bem bacana que eu quero dar aqui pra vocês. Aqui é o meu desmoldante caseiro. Ó, aqui eu não lembro certinho quantas gramas eu tenho, mas eu vou passar aqui uma receita. 50 gramas de óleo, 50 gramas de farinha, 50 gramas de margarina. Mexe tudo e é só colocar na geladeira durante 15 dias, tá certo? Eu sempre faço pouquinho, porque eu não gosto de deixar muita quantidade na geladeira, então sempre faço pouquinho mesmo assim. E me rende aí um prazo bem legal, 15 dias na geladeira, né? Um prazo bem bacana. Então, tá aí a dica. Mas, gente, se vocês quiserem dobrar a receita, vocês dobram, tá certo? O importante falar aqui é que são partes iguais para todos os ingredientes. Se eu quiser fazer aqui 150 gramas, 150 gramas de cada ingrediente, tá certo? Partes iguais. E aqui eu tenho o meu recheio de ninho, que eu já fiz também. Aqui eu tenho uma receita de recheio. Um leite condensado, 50 gramas de leite ninho, misturei tudo, depois acrescentei uma caixinha de creme de leite. Eu não coloquei margarina nesse recheio aqui, tá certo? E ele já tá aqui esfriando, foi o primeiro que eu fiz. E agora vou levar os meus bolinhos pra assarem.
Prontinho, gente, massinhas porcionadas na forma. Então, aqui no total eu tenho 600 gramas de massa, né? Que eu divido por 3, que são 3 formas, 200 gramas de massa em cada forma, tá certo? E assim eu não preciso estar fatiando o meu bolo. Vez ou outra eu tiro só algum topinho que fica, quando a massa sobe demais, aí fica aquele topinho aqui. Vez ou outra eu tiro, mas também nem sempre eu tiro, porque eu não gosto de estar desperdiçando não. E eu não tô comendo tanto doce, eu tô tentando evitar, então nem sempre eu tiro. Mas dá pra tirar também, caso vocês queiram. Mas daqui a pouquinho vocês vão montar o bolinho aqui junto comigo e confeitar também, tá certo? Então, agora, gente, já viram aí receitinha, né, do desmoldante, já viram aí que eu fiz o meu recheio, o meu bolinho. E agora a gente vai começar aqui a montar esse bolo, como é para o mesmo dia, né? Fazendo aí tudo no dia, eu vou montar na forma, tá bom? Porque ele vai gelar mais rápido. E aqui, como de costume, né, eu coloco meu recheio em vasilhinhas retangulares, porque daí eu posso só partir no meio, né, com a espatulinha. Daí eu tenho a quantidade certinha, mais ou menos, né, porque eu não consigo marcar tudo certinho, né, mas a quantidade aproximada para cada camada de recheio. Vocês viram aí que eu tô com o meu regador, né, de bolo. Comprei aí na internet esse regadorzinho de bolo. Ele é mara, 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 mara. Eu amei. Ele tem aí esses furinhos, como se fosse um chuveirinho, né? E eu gostei bastante. Ele tem a medida também, a medida em líquidos, né? Então, dá pra saber a quantidade que a pessoa utiliza para cada tamanho de bolo e, tipo, ir anotando pra sempre estar aí fazendo a quantidade certinha de calda. É bem incrível. Eu adorei essa minha compra. Eu paguei nele, se eu não me engano, foi R$ 15. Eu comprei na internet com frete grátis, porque eu comprei outras coisas também. Não sei se foi um preço bom, porque aqui na minha cidade não tem. E eu não pesquisei em nenhum outro lugar antes. Mas enfim, comprei nesse valor. Aí vocês me contem aí se vocês têm. E se eu paguei caro, paguei barato, ou se foi aí o valor certinho, tá bom? Por favor, vocês me digam aí. Aqui, gente, eu já tô com a minha quantidade atualizada de recheio, né? Faz tempo que eu já tô utilizando. E olhem aí a espessura do recheio. Fica uma quantidade bem boa. Eu gosto mais de massa do que recheio, né? Mas eu sei que tem muita gente que prefere mais recheio. Então, eu mudei aí, né? E tá aí essa quantidade de recheio, que é uma quantidade bem massa, bem recheadão mesmo. Que fica aí uma receita para cada camada, né? Uma receita para as duas camadas, na verdade, uma receita para esse tamanho de bolo. Aqui eu estou utilizando uma glucose de milho ou xarope de glucose. Eu comprei também junto com o meu regador, junto com essas espatulinhas que eu estou utilizando, né? Que eu tenho roxinha, tenho verde, que eu vou utilizar aí. Aí veio, tipo, eu comprei na mesma compra, mas em lojas diferentes na internet, naqueles aplicativozinhos que a gente ama. Aí as espátulas eu acho que eu já mostrei aqui antes, né? Mas aí a glucose eu comprei e ela chegou recentemente e o regador também. A glucose, a gente pode colocar ela para grudar aí o bolo no pratinho, né? Para facilitar e também para botar em recheio. Quando a gente vai fazer docinho, por exemplo, que quer fazer um tempo antes, né? Sei lá, digamos que a festa é no domingo e você quer fazer o docinho na terça-feira. Aí você bota a glucose, que ela vai aí impedir do seu docinho açucarar mais rápido, tá bom? Aqui eu tô utilizando um chantininho batido que eu já tinha na minha geladeira. Vocês sabem que eu gosto de deixar. E como ele tava bem poroso, eu comecei adicionando um pouquinho de água bem geladinha. E depois eu coloquei creme de leite. Aí eu coloquei aí o mococa mesmo. Ele é um creme de leite mais líquido, então ele é bem bacana para hidratar chantininho. Eu gosto, sempre que eu tenho, eu utilizo ele, mas você pode estar hidratando aí com aqueles ingredientezinhos de sempre, que eu já falei antes, né? Que é leite condensado, creme de leite, o próprio chantilly, água, leite todo gelado, leite condensado e creme de leite. Se eu tiver em temperatura ambiente, eu utilizo também temperatura ambiente, sem problema, tá bom? E, gente, esse dia aí foi o dia do jogo da Copa, tá certo? Ai, eu não quero nem lembrar, porque fiquei bem triste.
que o Brasil não foi selecionado, não conseguiu passar, né? Meu Deus, uma atenção aquele jogo. Mas tá bom, né? Os meninos foram incríveis, foi muito bom enquanto durou. Queria que tivesse durando ainda, né? Mas é a vida, né? Então eu tava aí confeitando esse bolinho antes do jogo para depois e deixar o bolinho para voltar para assistir o jogo. E é isso, gente, sobre o jogo. Eu fiquei bem triste. Vocês também ficaram tristes? Eu fiquei bem chateada. É a única época em que eu assisto o jogo é na Copa, porque eu não gosto. Aí agora acabou, né? Só daqui a 4 anos, se Deus quiser. Enfim, voltando pro bolo, eu tava aqui, né, espatulando meu chantininho depois de ter aplicado com a manga de confeitar. Eu tava aí batendo papo com vocês porque eu tava só aplicando o chantininho com a minha manga de confeitar. Não tem segredo, né? E é importante o chantininho tá bem hidratadinho para na hora que for espatular, ele ficar um espatulado bem bacana. O formato do vídeo tá um pouquinho diferente porque eu tava gravando para o Instagram, mas eu consegui aqui um formato para o YouTube que vai ficar bem legal. Ele dá um zoom, né, igual vocês estão vendo aí, mas por outro lado fica bem bacana de estar olhando assim o bolo bem de perto, né? Eu gostei, então eu deixei para vocês assim, bem de pertinho, porque ia ficar melhor do que a tela grande, que ainda ia ficar reduzida para o YouTube, né? Então assim fica melhor. Aqui eu tô preenchendo os espaços que acabou não pegando tanto chantininho na hora de aplicar com a manga de confeitar, né? Então, eu vou só aplicando. Esse bolo, ele vai ser liso, então eu tenho que estar com o meu chantininho bem hidratadinho, para na hora de espatular com a minha espátula reta, ele ficar bem espatuladinho. Um quadro lindo, branco, sabe? Uma tela em branca linda, porque depois a gente vai pintar ele. Então, o chantininho tem que estar bem hidratado. E vocês estão vendo que ele tá bem acetinado também, o chantininho, dá pra ver um certo brilhinho nele, né? Então, o creme de leite mococa, ele traz isso também, sabe? Não só o creme de leite normal, mas a mistura da mococa, ela também deixa esse efeito acetinado, que eu particularmente adoro. E vocês sabem, né? O creme de leite mococa, na real, não é creme de leite. É mistura de soro de leite, de creme de leite, não sei o que. Mas tem muitos preparos em que a gente pode sim utilizar ele, tá bom? Rapidinho, eu tô utilizando aqui o corante pink da Iceberg Chef, tá certo? Mas pode ser de outra marca também, depende aí da proposta do bolo. Eu peguei ele, mas ele não vai ficar pink, vai ser um rosinha claro mesmo. Eu peguei pra ter aí o fundinho, né? E esse bolo, gente, ele não vai ter topo de bolo. Porque o topo de bolo, ele é fora a parte, o valor do bolo, né? Então, o cliente decide se ele vai querer com topo de bolo ou não. E nesse caso, a minha cliente optou por não ter o topo do bolo. Então, o bolo precisava ele sozinho completar tudo, né? Porque, tipo, a gente faz a decoração do bolo e o topo, ele complementa a decoração, né? Mas aí, quando não tem topo de bolo, a gente tem que fazer tudo isso só com o bolo. Tem que ter o bolo mais a finalização, vamos dizer assim, com tipo os detalhes do bolo. E vocês vão ver aí que vai ter. E, gente, voltando rapidinho aqui para o creme de leite. O creme de leite mococa, a mistura, né? Se vocês ainda não experimentaram para essa função aí, experimentem, porque fica bem bacana. E, inclusive, eu tô utilizando para alguns recheios também, fazendo aí teste para recheio de ninho, recheio branco, recheio de chocolate. E tô tendo resultados bons também. E ele tem um preço mais acessível, então acho que vale a pena vocês testarem. Aí, gente, eu só fiz respingos com o meu pó dourado e o álcool de cereais e fui aí colocando por todo o bolo. Não limpei a bandejinha porque essa era a proposta do bolo que a cliente me enviou. Perguntei para ela se ela queria com essa proposta da foto e ela me falou que era assim que ela queria, então foi assim que eu fiz. Mas eu particularmente prefiro a bandeja limpinha, tá bom? E aqui de bônus, a decoração de um outro bolinho. No início eu não falei que iam ter 2 bolos, né?
Mas eu tava com esse vídeo aqui que eu também gravei pro Instagram, por isso que o formato tá diferente. Então, eu aproveitei e resolvi trazer aqui também pra vocês um bolinho da Copa, pra gente relembrar. Ai, Deus, não gosto nem de lembrar, porque eu fiquei bem triste mesmo, real. Aqui eu tô utilizando, vocês estão vendo, né, a massinha de chocolate e a combinação perfeita pra mim, que é esse recheio de beijinho com a massa de chocolate. Assim, gente, eu amo. Dá pra ver que essa massinha, ela é bem umidazinha. Ela já é úmida, mas aí a gente ainda umedece com a caldinha. Nossa, ela fica incrível, incrível. E o pessoal sempre pede, na maioria das vezes, né, pelo menos, o recheio de beijinho com a massa de chocolate, porque é uma combinação assim perfeita, né? Vamos combinar que é. Aqui, gente, eu tô utilizando, eu não mostrei no vídeo, mas eu tô utilizando pra parte azul. Eu coloquei o corante azul jeans, fui colocando até chegar no tom que eu queria. O verde, eu coloquei verde folha e verde. O amarelo, coloquei amarelo gema e amarelo. Todos, se eu não me engano, foram da FAB. E talvez tenha tido o amarelo. Era da Iceberg Chef, tá bom? E quando a gente vai fazer chantininho colorido, chantininho de cor, é importante a gente primeiro colocar o corante para depois hidratar o chantininho, tá certo? Então aqui eu fiz isso, coloquei primeiro o corante, foi bastantinho, então precisou de pouquinho creme de leite. Eu utilizei o mococa também, que eu sempre tenho. Quase sempre, pelo menos. Enfim, coloquei primeiro o corante, depois eu vim com o creme de leite mococa para finalizar a hidratação. Não hidrate primeiro e depois coloque o corante não, porque pode ser que você perca o ponto, tá bom? Então foi isso que eu fiz. E o meu chantilly, ele tá com a textura tão acetinada, tão lisinho, que vocês viram que eu espatulei só com a espatulinha de metal e ele já ficou bem lisinho. Não tão lisinho, mas ele ficou bem lisinho algumas partes. Aqui eu tô preenchendo outras que ficou faltando chantininho. E depois a gente já vai vir com a quina, tirando a quina do bolo. E a espatulinha de textura, que é pra dar aí um efeito legal no bolo, pra ficar mais bonito. E eu amei esses tons, amei a tonalidade de cada uma das camadas de chantininho. E eu deixei aqui bem marcado. Normalmente eu faço assim mais marcado mesmo, porque normalmente é o efeito que me mandam do bolo inspiração. E também é o efeito que eu mais gosto, mas dá pra fazer ele mais misturadinho também, né? Vocês sabem que dá. Aí eu mostrei a minha espatulinha, qual textura eu tô utilizando, porém, não adianta eu falar a numeração, porque essa espátula eu encomendei com a mesma pessoa dos cakeboard. E assim, eu não sei de qual fábrica eles pegam a numeração. Na minha espátula tem a numeração, mas eu não sei dizer se é da Blue Star, se é da Duas Vezes Doces, de onde é, né? Então não adianta eu falar, mas eu mostrei o efeito e dá pra ver aí também no bolo, né? Aqui eu já vou finalizar aqui com o topo de bolo. E eu quero demais que vocês se inscrevam no canal. O próximo vídeo aqui no canal vai ser um bolo de 2 andares. Então, fiquem aqui no canal, tá certo? Espero que estejam gostando. Continuem aqui comigo. Ativem as notificações, porque sexta-feira tem bolo de andar aqui no canal, tá bom? Então, aguardem.